Olá, meu quinto ano, a nossa aula de História hoje, nós vamos iniciar com a correção da atividade do livro didático que foi da semana passada, certo? Então, eu vou começar pela página 20. Na página 20, nós estávamos, semana passada, trabalhando sobre pictogramas, certo? E na abertura do livro, tem umas imagens que é bem nítida, que dá para você descobrir o código aí mostrado. Então, a primeira imagem do livrinho, ó, isso é a correção, gente. Então, a primeira imagem é um pássaro, certo? A segunda imagem, um boi. Terceira, aqueles tracinhos assim, ó, representam a água. Então, vamos mais adiante. Tinha grãos, aí uma cabeça e um peixe, certo? Isso foi o primeiro quesito da página 20. Bem prático, porque tinha o desenho e você tinha que identificá-lo. Mas logo abaixo, ó, tinha praticamente as respostas que só era para vocês conciliarem. No segundo quesito, tinha assim: use os pictogramas suméricos para formar uma frase. Isso aí é pessoal. Cada um forma a sua, certo? Então, aí depois tem assim, a letra A. Peça a um colega que interprete a frase que você formou. Nesse caso aí, só quando nós voltarmos. Letra B. A frase foi decifrada exatamente da maneira como você criou. Também A e B. Nós só vamos poder fazer esse confronto aí dessas questões quando voltarmos. Então, mais adiante, na página 23, certo? Tinha assim. Tinha um tablet de argila, né? Mostrando, né, o que foi registrado, que era questão de alimentos, era a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Então, tudo isso estava aqui nesse tabletzinho aqui de argila. E a partir dessa imagem, vocês tinham que responder o seguinte: como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Então, a resposta seria: os mesopotâmicos faziam os registros em cunha, com tablets de argila, certo? Lembram que a escrita era cuneiforme, por quê? Porque era feito com cunha. Então, de que era feito? Cunha, certo? Com tablets de argila, certo? Na letra B, indique com um X o tipo de informação registrado no tablet de acordo com a explicação que acompanha a imagem, certo? A imagem é essa aqui, e aqui, ó, tem os dados da imagem. Então, você tinha 3 opções para escolher. Será que estava falando da família, da religião ou alimentos? Então, quem marcou alimentos, corretíssimo, certo? Mas lá embaixo você tinha que justificar a sua resposta. Então, tinha assim: de acordo com as explicações que foram dadas lá em cima, eles estavam falando, né, a respeito dos alimentos e a quantidade de cada um deles. Logo aqui em cima, está explicando. Então, o que eles registraram lá em cima foi sobre alimentos e a quantidade lá que eles estavam determinando, certo? Na letra C. Na letra C era o seguinte: no espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Isso aí também é pessoal, certo? Vamos adiante. Aí agora nós chegamos à nossa aula de hoje. É outro tipo de escrita, certo? Nós vamos estudar sobre a escrita egípcia, certo? Página 24. Então, na página 24 tem assim: assim como os suméricos, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita, certo? No Egito Antigo, a escritura era usada para registrar as leis, as informações sobre os impostos que eram cobrados naquela época. Lembra que eu falei que tinha os impostos sobre os governantes e a religião? Uma das formas escritas desenvolvida pelos egípcios é chamada de hieroglíficas, certo? Então vamos lá. Poucos egípcios naquela época, certo, sabiam ler e escrever. Apenas o rei, a rainha, a família do rei e os sacerdotes e os escribas tinham esse conhecimento da escrita.
Então veja só, eram poucas pessoas que sabiam escrever naquela época. Era o rei, a esposa, a família dele, sacerdote e esses escribas, que eram pessoas altamente qualificadas para escreverem, certo? Justamente para quem não sabia escrever. E é isso que a gente vai ver, a importância dos escribas nesse momento. Vamos lá? Os escribas eram chamados assim porque eles tinham a função, né, de escrever, de registrar conteúdos lá até então importantes, que eram como os impostos, certo? A vida do faraó, ele tinha que escrever textos que naquele tempo era considerado sagrado, impostos a ser pagos ao faraó. E o faraó, ele cobrava impostos, certo? Então ele tinha a função, de escrever tudo isso. Os escribas eram altamente importantes nesse sentido. Então vamos lá. Outro detalhe também que tem no livrinho de vocês, vocês sabiam, entre o ano de 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram uma forma de escrita própria. Eles tinham a escrita própria deles. Os vestígios desse tipo de escritas foram encontrados entalhados em osso, né, na parte lateral ou na parte ventral do casco das tartarugas. Vejam só, esses itens usados pelos sacerdotes chineses eram usados em rituais religiosos. No livrinho de vocês, tem um casco da tartaruga, certo? E com algumas incisões, algumas partes escritas, no tipo de escrita dele. É também muito interessante. Então, parte de uma tartaruga com escritos chineses. Mais adiante, vocês têm uma imagem, né, de um escriba, né? Olha aqui, sentado com o papelzinho, né, com a placa da mãozinha que ele ia fazer as inscrições. Nessa posição e com o corpo sobre o joelho, né, ele está bem, as pernas dobradas, os escribas, eles realizavam as atividades de registros, certo? Eles tinham que registrar isso aí. Então, o papel que os escribas usavam naquela época era um papel que era colhido às margens do rio Nilo, que eram justamente o papiro. Era uma árvore que ela ficava às margens do rio Nilo. Então essas árvores elas eram colhidas, né, eram retiradas, e eles tiravam o caule, descascavam, certo? E retiravam aquela partezinha lá e colocavam ela na água, certo? E depois de um determinado tempo, eles pegavam a parte, colocavam assim e iam colocando, sobrepondo outra parte e colocavam numa prensa, esperavam um determinado tempo, deixavam ela lá, né, de repouso, para depois elas fazerem o uso desses papiros para fazer suas inscrições. Então tem lá, as tiras dos papiros eram amassadas em rolo e colocadas na água por alguns dias. Eu disse isso para vocês. Depois as tiras eram colocadas umas sobre as outras, numa camada horizontal e outra camada vertical, formando de um certo modo uma malha. Essa estrutura era prensada por certo tempo e só estaria pronta para ser usada depois. Era onde se faziam todas as anotações. Então, esse assunto, muito bom. A partir do momento, hoje, nós conhecemos o tipo da escrita egípcia, o papel que eles usavam, a forma como o papel era feito e a importância dos escribas, certo? Mais uma vez, a nossa aula foi da página 24 até a página 26 e no livro de atividade, página 77 e página 78. E até a nossa próxima aula.